Irmãos, hoje eu espero que você esteja disposto. A Bíblia nunca mostrou Deus precisando de multidão. Um com Deus sempre foi maioria, não é verdade? Um com Deus sempre foi maioria. Você vê no caso de Elias estava só ele e Deus lá no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal. Eram 400 profetas de Baal, 450 profetas do poste ídolo e mais o povo que foi lá para pagar para ver. Mas Elias estava só ele e Deus, mas era a maioria. Glória a Deus. Então hoje, nessa noite, não importa se nós não somos numericamente maioria, Deus está conosco e nós somos maioria. Maioria para quê? Maioria para quê? Maioria para receber aquilo que Deus quer falar conosco hoje. E eu espero que você encare com muita seriedade essa palavra, porque essa palavra tem por finalidade desmascarar a obra do diabo. A Bíblia fala que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir a obra de Satanás. Amém? Crê nisso? Então a mensagem de hoje tem por título Poder sobre os demônios. Poder sobre os demônios. Deixa eu falar uma coisa antes sobre poder sobre os demônios. Nós vamos ver isso na Bíblia, nós vamos ver que Jesus dá aos discípulos poder sobre os demônios. Mas eu preciso dizer que poder sobre os demônios não é para ser usado para espetáculo. Poder sobre os demônios não é para ser usado de forma imatura. Poder sobre os demônios não é para ser usado de forma abusiva ou de forma, vamos dizer assim, que queira colocar Satanás abaixo do padrão que Deus determinou para o seu povo. Vou explicar. Há muitas pessoas que pensam que o poder que Jesus deu sobre os demônios é para que você faça o gato-sapato de Satanás. Deixa ele explicar uma coisa. Quando o espírito maligno toma uma pessoa, e ali é preciso acontecer uma libertação. Irmãos, espírito não sente quando cai no chão, espírito não sente quando bate a cabeça, espírito não sente se levar um tapa, mas a pessoa que está possuída pelo espírito sente. Ela pode não sentir na hora, mas depois ela vai sentir a consequência daquilo. Então, muito cuidado, porque ali tem uma pessoa. Ali tem uma pessoa. E em muitos lugares as pessoas não tomam cuidado com isso. Então, quando Jesus dá poder sobre os demônios, também não dá poder sobre os demônios para manipular demônios. É importante saber isso. Porque em muitos lugares, entenda, isso é coisa muito séria, existem pessoas que estão manipulando os demônios. E manipular demônio tem um outro nome. Manipular demônio é bruxaria. Certo? Então quando você diz, demônio vai para lá, demônio vem para cá, demônio faz isso, demônio agora imita um cachorro, demônio, isso é bruxaria. Jesus não mandou fazer isso. Então é muito importante que a gente fale sobre o poder sobre os demônios, sim, mas para quê? Para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus, o poder que Jesus nos deu sobre os demônios, não é para criarmos diálogos. Quase 99% das vezes é para ser um monólogo. Sai em nome de Jesus, é só isso. Só você fala, o diabo não precisa falar.
Você não precisa argumentar com ele, nem discutir com ele, nem pedir opinião a ele, nem trazer revelação das coisas, das obras. Ah, tá vendo? A gente foi expulsar lá, o diabo falou que estava fazendo isso, aquilo. O diabo é o pai da mentira. Eu creio que tem pessoas que você conhece e que você não acredita nelas. Porque você já conhece, você fala assim, ó, fulano falou, não acredite. Porque sempre mente, então é muito difícil. Pode até ser que esteja falando a verdade, mas por tantas vezes que já mentiu, você fala assim, ah, nem acredita. Foi de fulano, então não acredita. O diabo é pior. Então, se ele falou, não acredite. Não acredite. Então vamos lá. Marcos capítulo 3, versículo 9. Marcos 3,9 diz assim: e ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Olha só, aqui está falando a respeito de Jesus. Jesus, irmãos, eu quero que vocês entrem na profundidade dessa palavra. O que essa palavra está dizendo? Chegou um ponto do ministério de Jesus que Jesus não podia estar tranquilo na cidade. As pessoas se lançavam sobre ele para tocar nele. E o mal que estava nelas, saía. Deixa eu te dizer o que é isso. Por que eu trouxe esse tema, poder sobre os demônios? É para que você saiba que há uma ação maligna que Jesus nos chamou para repreender, e isso não é mentira, é verdade. E muita gente não está sabendo disso, ou não está pensando nisso, ou não leva isso a sério. Uma das coisas que Jesus mandou os discípulos fazer é expulsar os demônios. Você já entrou, com certeza você já entrou. Se a sua casa é assim, eu oro para você, em nome de Jesus, para que você mude de casa. Numa casa com muita barata. Oh Jesus, eu já. Expulsar barata é a coisa mais difícil, sabe por quê? Porque as baratas, elas vêm do esgoto. E você pode até matar as que estão dentro de casa, mas vem outras. Para você acabar com as baratas, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair de casa. Você vai ter que ir lá no esgoto, colocar remédio naquilo tudo lá. Elas vão sair por tudo quanto é lado que você imagina. E assim você vai conseguir diminuir elas por um tempo. Mas por que eu estou comparando com barata? Porque é um bicho nojento e difícil de eliminar. Sabe por quê? Porque além do seu esgoto, da sua caixa de gordura, da sua fossa, que as baratas ficam lá, elas vêm da rua. E aí você não tem como expulsar da rua, lá da manilha, lá do esgoto da rua. E é uma luta terrível. Quando chove, ou quando ameaça chover, as baratas ficam doidas. E elas começam a voar dentro de casa. E os demônios são parecidos. Eles vão entrando, eles vão te assustando,
eles vão fazendo uma bagunça, eles não têm o menor pudor, eles pousam sobre as panelas, eles pousam sobre a sua comida, eles entram no saco da comida, no saco de pão, eles fazem uma loucura na sua casa. E eles estão fazendo isso em muitos lugares nesse exato momento. E é por isso que Jesus disse aos discípulos: expulsem os demônios. Expulsem os demônios. Todo tipo de mal, de doença, de perda, de prejuízo, todo tipo de imundícia, todo tipo de sentimento ruim, de depressão, de angústia, de falência, de miséria, é ocasionado, é causado por Satanás. E aí, o texto diz que Jesus, olha só, Jesus ameaçava eles muito, para que eles não falassem que ele era o Filho de Deus. Jesus ameaçava muitos demônios para que eles não falassem. O que eu vejo aqui é que até Jesus com dificuldade para conter a boca dos demônios, porque eles saíam gritando, clamando: tu és o Filho de Deus. E Jesus ameaçava eles para eles pararem de falar. Eu quero te dizer, eu quero tentar trazer à sua mente que Satanás é como um bicho que parasita, que invade, que não pede licença e que precisa ser expulso. Sabe, tem gente que não entende isso, tem gente que acha que, não, é normal, lá em casa está tudo quebrando, lá em casa nada dá certo, lá em casa é uma miséria só, e é tudo normal. Não, tem que expulsar os demônios. Lá em casa todo mundo fica doente, não, mas é assim mesmo, tem que expulsar os demônios. Irmãos, na graça de Deus, nós recebemos poder para expulsar Satanás. Olha só o versículo 13: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem poder para curar as enfermidades e expulsar os demônios. Duas coisas que Jesus deu aos discípulos: chamou os 12 e deu a eles poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Curar a enfermidade e expulsar os demônios. Em nome de Jesus, você vai expulsar o demônio que está atrapalhando sua família, atrapalhando sua vida, querendo colocar enfermidade, querendo colocar falência, impedir que você vá para frente. Em nome de Jesus, vamos expulsar. Sabe como Satanás age na sutileza? Irmãos, nós somos abençoados, mas o fato de nós sermos abençoados não impede dele tentar nos atrapalhar. A bênção de Deus está sobre nós, mas não impede dele tentar atrapalhar o nosso caminho, isso não impede. E ele é muito sutil. Você sabe que existem pessoas que podem te induzir a fazer coisas que você não estava pensando, simplesmente falando coisas para você? Ela pode te induzir a querer comer determinada coisa, a querer fazer determinada coisa, a querer ir a determinado lugar, simplesmente falando coisas para você. De forma sutil, muito sutil. Usando jogos de palavras, é ciência isso. A pessoa é capaz de estimular áreas do seu cérebro e fazer com que você compre determinado produto. Todos nós sofremos isso o tempo todo. As propagandas, há uma ciência da propaganda, há uma neurociência da propaganda, onde desde a cor do produto, da forma que ele é organizado, da forma que ele é apresentado, tudo é pensando para que o seu cérebro seja convencido a comprar.
E nisso as pessoas têm muito êxito, as pessoas do marketing têm muito êxito nisso. A cada dia eles vão se aprimorando nisso. Se um ser humano é capaz de fazer isso, imagine o que um demônio não é capaz de fazer. E nós, irmãos, às vezes nós não estamos cientes que com jogos de palavras, foi um jogo de palavra que Satanás falou com Eva. Como é que foi mesmo que Deus disse? Aí ela falou, Deus falou que não pode comer da árvore. Ele falou, não, eu posso comer, todas as ações, não posso comer da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que eu comer eu vou morrer. Eu falei, vocês não vão morrer. Deus falou isso porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser iguais a eles. Então Ele não quer isso de maneira nenhuma. Ele quer que vocês continuem aí cegos. Mas se vocês comerem, vocês vão saber tudo. Ele estimulou a mente de Eva, estimulou o pensamento dela, estimulou o desejo dela pela árvore, porque a Bíblia diz que a árvore era bonita aos olhos, o fruto era desejável. Ele estimulou isso e fez com que Eva pecasse e desse para o seu marido e os dois pecassem. Então, o que nós precisamos entender? Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho absoluta certeza que você está entendendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho absoluta certeza que você está entendendo que Deus está falando com você agora. Eu sei que exatamente que Deus, o Espírito Santo está abrindo sua mente nesse momento para que você veja exatamente aonde você precisa expulsar Satanás. Em que área da sua vida ele está tentando te derrubar, está tentando te ferir, está tentando te colocar para baixo, está tentando te desanimar. Eu tenho certeza que você está sabendo exatamente. Agora, o fato é, Jesus deu poder para curar as enfermidades e expulsar os demônios. Satanás não tem o direito de ficar aonde o povo de Deus está. Marcos 1, 38, 39. Marcos 1, 38, 39. Diz assim: ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Eu acho interessante esse texto, porque esse texto só diz que ele pregava e expulsava os demônios. Irmãos, quando eu estava me preparando essa mensagem, eu tenho mais alguns textos aqui, mas o número nem se compara da quantidade de texto que eu encontrei de Jesus pregando e expulsando os demônios, curando e expulsando os demônios, expulsando os demônios, expulsando os demônios, expulsando os demônios. E hoje, há uma tendência a pensar que é tudo normal. É tudo normal. O jovem está virando a cabeça lá, está pensando nisso, pensando naquilo, querendo aquilo outro. É normal. Expulsa os demônios. Está entrando no casamento, o casamento é meio estranho, está meio... Expulsa os demônios. E levantou uma luta lá no meu trabalho, e não sei o que é. Expulsa os demônios. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou perdi dinheiro, estão quebrando as coisas lá em casa. Expulsa os demônios. É simples, irmãos. Não pensa assim, vai ver que é a vontade de Deus que eu perca mesmo emprego, vai ver que é a vontade de Deus que as coisas quebrem, vai ver que é a vontade de Deus que o meu casamento acabe. Pare com isso. Expulsa os demônios. Sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente começa a ficar com pena da gente, pensa assim, pobre de mim, na minha vida não dá nada certo mesmo. Será que a bênção de Deus não está sobre mim? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor? Será que o Senhor está pesando a mão sobre mim? Será que é a maldição da minha família? Expulsa os demônios. Expulsa os demônios.
É simples assim. Jesus veio expulsando os demônios. Jesus não veio falando nada disso. Olha, vê se não tem a maldição na sua família. Olha, vê se quem pecou. Ah, você pecou? Não, não, Jesus veio expulsando os demônios. Não importa. Sabe o que a Bíblia não me diz aqui? A Bíblia não me diz que essas pessoas se arrependiam. A Bíblia não me diz que essas pessoas vinham pedindo perdão. A Bíblia não diz que essas pessoas vinham confessando o que tinham feito no passado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus chegava e expulsava os demônios. Mas sabe o que a gente faz hoje? Coloca um monte de condição. Ah, isso aí, você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, você tem que voltar atrás. Isso aí, ó, você tem que ir lá falar com o seu pai, com a sua mãe. Isso aí, expulse os demônios. Sabe o que é isso? Isso é mentira do diabo, é sofisma de Satanás. É dizer que, não tem autoridade para me tirar porque você não pediu perdão. Expulse os demônios, é mentiroso. A Bíblia fala que Jesus expulsou os demônios de Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta. A Bíblia não diz que ela veio confessando os pecados que tinha feito. Olha, você vai ter que fazer uma quebra, tá? Um laço de alma de cada homem que você se relacionou. A Bíblia não fala nada disso. Jesus foi lá e expulsou os demônios. Sabe o que é? A gente inventa tanta moda, o diabo está só batendo palma. É isso mesmo. Tem que quebrar os laços de alma, vai quebrando. E essa mulher tem muito, hein? Isso aí vai gastar mais de 2 horas só quebrando os laços de alma. Então vai aí, e ele vai só batendo palma, irmãos. Só ganhando tempo. E os crentes cada vez mais acreditando em fábula. Jesus não tinha conversa, expulsava os demônios. Marcos 6, versículo 12. Antes disso, Lucas 11, 14. Lucas 11, 14. Diz assim: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Pastor, tem demônio mudo? Tem. Tem demônio surdo? Tem. Quer dizer que todo mundo tem demônio? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que todo surdo tem demônio? Não, também não é isso que eu estou dizendo. Mas tem muitas situações em que a pessoa não fala que é demônio. Tem muitas situações que a pessoa não escuta que é demônio. E como é que eu sei disso? Quando é e não é? Expulsa os demônios. Eu só quero te dizer uma coisa: que nenhum defeito é causado por Deus. Deus não causa defeitos nas pessoas. Aquelas que são geradas no ventre com algum defeito, não foi Deus que causou o defeito. É muito importante pensar nisso. Porque Deus, criou ele assim. Deus não cria ninguém com defeito. Mas então como é que nasce com defeito? Isso é tudo consequência do pecado, mas não exatamente do pecado da pessoa, sabe? É porque nós nascemos debaixo do pecado de Adão. E esses defeitos, Deus não programou ninguém. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e não programou os seres humanos para nascerem com defeito. É importante a gente saber disso. Mas o fato de nascer com defeito não significa que Deus não está com aquela pessoa, não é nada disso. De alguma forma, Satanás conseguiu atingir, de algum modo, mas e Deus não estava guardando?
Irmãos, existem coisas que são mistério para nós. E eu não vou ficar aqui tentando dar resposta para coisa que não tem resposta. Porque tem gente que inventa a resposta. Então como é que é isso? Não sei. Eu só sei que a imperfeição, a doença, mesmo congênita, ela não vem de Deus. Não foi Deus que fez a pessoa, como muitas vezes na Índia nasce uma criança com 3 pernas, 4 braços. Deus não fez isso. Deus preparou tudo para que a criança nascesse perfeita. Mas então o que aconteceu? Olha, houve uma interferência. Uma interferência maligna. Mas por que Deus permitiu isso? Aí você está querendo saber demais. E eu não sou capaz de responder. Por que essas coisas acontecem? Eu sei que acontecem por causa do pecado. Por que Deus permite? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus manifesta a glória dele. Em qualquer criança que tenha nascido com qualquer tipo de defeito, qualquer pessoa, Deus está pronto para manifestar a glória dele. Eu sei, irmãos, que isso é uma coisa muito difícil, sabe? Que envolve muito o sentimento da gente, e tem gente que vai até discordar de mim. Não, é Deus que é o culpado. Deus não é culpado. Deus fez o homem para ser perfeito. Mas você tem que saber que há um inimigo. Há um inimigo que tenta o tempo todo tirar a nossa paz. Então aqui Jesus se encontrou com um homem mudo, que era possuído de um espírito maligno, mudo. Quando o demônio foi expulso, o homem falou. E aí? Eu já orei por uma pessoa, e essa pessoa estava sem voz. Quando o demônio foi expulso, a pessoa voltou a falar perfeitamente. Então, isso é um fato, irmãos. Eu não estou só lendo aqui, não, eu já vi isso. Agora sim, Marcos 6,12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curava. Olha que coisa. Então você vê que em todo o ministério de Jesus está expulsar os demônios. Expulsar os demônios. Expulsar os demônios. Será que você vai expulsar os demônios hoje? Será que você vai expulsar hoje? Ou será que você vai ficar com medo? Deixa eu lhe explicar, não tenha medo. De forma alguma. Se você está coberto pelo sangue de Jesus, se você está na graça de Jesus Cristo, não tenha medo. Ele pode espernear, ele pode até quebrar um prato, ele pode fazer o que ele quiser, mas você vai mandar ele embora e ele vai ter que ir. Tem que expulsar. Se ele for resistente, continue expulsando, ele vai sair em nome de Jesus. E eu estou falando, irmãos, de qualquer situação anormal, seja em você, seja no seu trabalho, seja na sua família, qualquer situação anormal. Satanás não tem o direito de ficar. Ele não tem o direito de ficar. Lucas 10:17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Pelo nome de Jesus, os demônios nos submetem. Pelo nome de Jesus, nós podemos expulsar. Não é no nosso nome, não. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. É no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder. E nós recebemos esse nome.
Glória a Deus. Olha o versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia! Então não tema. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, expulsar demônios que tentam atrapalhar a sua vida, a vida da sua família, colocar enfermidade, colocar problema. Em nome de Jesus. Sabe, a gente fica assim orando: Senhor, abençoa, abre aquela porta. Senhor, abençoa, cura o fulano. Abençoa. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos expulsar os demônios. Porque é claro que Deus quer abençoar e já abençoou. Mas às vezes, Paulo fala assim: olha, uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. O que ele está falando? Ele está falando de gente, propriamente dito? Não, ele mesmo diz lá no livro: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Há muitos demônios, irmãos, lutando contra a nossa vida, contra o nosso crescimento, contra essa igreja, contra o seu desenvolvimento. E tudo está ligado, sabe por quê? Porque você faz parte desse corpo, você prega o evangelho, e o diabo não quer que o evangelho seja pregado, então ele se levanta. Pelo simples fato de você ser membro dessa igreja. Vê se nunca aconteceu isso com você. Você está pensando assim: puxa, eu acho que eu vou dar uma oferta na igreja, eu acho que vou fazer assim, e de repente acontece um negócio do nada. Aí você fala assim: poxa, eu não vou poder fazer isso não, vou deixar mais para frente para ver se eu faço isso mais para frente. O que é isso, irmãos? Eu já ouvi testemunho de pessoas que dizem assim: olha, eu fiquei com dificuldade de ofertar na sua igreja. Eu queria ofertar, mas foi uma luta, eu não consegui ofertar. Há um grupo, não sei se há ainda, mas havia um grupo muito famoso na época de teatro. Eles na verdade foram os que começaram esse teatro evangélico. Agora tem esse grupo, né, GV, né? Qual é o nome do grupo? Que faz o Jardim do Inimigo. Tem um Giovanni Si, eu acabei falando o nome do outro grupo. O Giovanni Si que faz o... Mas antes de Giovanni Si, era um outro grupo que fazia essas peças. E eu tive conversando com o responsável lá, né, pelo grupo, e ele me contou uma coisa. Ele estava passando um momento de frustração muito grande. Porque ele falou: pastor, agora vocês viram com o Giovanni Si o Jardim do Inimigo, mas esse grupo, antes, lá nos anos 80, que eles começaram, eles faziam a peça O Inimigo. E ele falou: pastor, como é difícil a gente conseguir ir para frente com esse trabalho. Olha, um dia, um dono, acho que era um dono de uma concessionária, ele ia ofertar no nosso ministério, ele me ligou falando que tinha uma oferta para a gente, que ia ajudar a dar uma alavancada no ministério, a levar o ministério a lugares que a gente não conseguia ir. E passou um tempo, aquele homem não entrou mais em contato comigo. E eu não entendi muito bem, eu fui até a concessionária dele para falar com ele, para ver o que tinha acontecido. E aquele homem mal me recebeu e apavorado falou assim: olha, eu não vou ofertar mais não.
Ele falou, mas o que aconteceu? Não, eu não vou fazer. Desde o dia que eu falei que ia ofertar, olha, começou uma batalha aqui, uma luta aqui, eu não vou ofertar, não. Sabe o que é isso? É o diabo que não queria. Porque com aquela peça, ele abriu os olhos de muita gente a respeito da obra que o inimigo fazia. Naquela época, principalmente, que não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Eles começaram um trabalho pioneiro. E Satanás, ele sempre tenta sufocar a obra de Deus, fazendo isso. Olha, vocês vão tentar, mas vocês vão nadar e morrer na praia, porque eu vou começar a cortar. É como ele tentou fazer, entulhou os poços lá, né, de Jacó. Ele entulhou os poços, ele tenta entulhar os nossos poços para que a gente não vá adiante. Então, nós temos que expulsar os demônios. Se você tem experimentado isso na sua vida, toda vez que você pensa em fazer alguma coisa para a obra do Senhor, começa a dificuldade, começa a apertar, chega uma conta que você nem estava esperando, você expulsa os demônios. É o diabo, porque ele é o interessado que a obra não vá para frente. Irmãos, Deus tem planos nesse lugar, mas eu tenho visto, ao longo dos anos, Satanás se levantando para tentar entulhar os poços e dizer, vocês não vão a lugar nenhum, porque eu não vou deixar. Então essa é a noite, essa é a hora. Nós vamos orar e expulsar os demônios em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?